Bom, existem também alguns casos onde você precisa colocar números, mas que o Excel não os reconheça como números, e sim como texto. Vamos fazer uma experiência. Se, por exemplo, eu escrever o número 10, ele vai ficar como 10. Se eu colocar 0,10, ele vai converter para 10. Do mesmo jeito que antes nós digitamos 5,89, ele manteve as duas casas decimais, 5 ou vírgula 00, ele transforma em 5. Agora, digamos que você, em determinada planilha, tem uma coluna chamada código e você gostaria que esse código ficasse não 1, mas 001. Existem várias maneiras de fazer isso. Você pode usar uma formatação como texto, você pode usar uma máscara de entrada. Eu vou te explicar uma das maneiras, que é você digitar um apóstrofo 001. Toda vez que você usa o apóstrofo, o Excel entende que aquela informação que você digitou não é um número, e sim um texto. Então, ele vai tratar aquela informação como um texto. Se, por exemplo, eu vir aqui, eu tenho aqui 3 números, eu quero fazer aqui um total. Você conhece já, nossa primeira aula, essa função de soma. Cliquei, Enter. Ficou aqui 9 de fevereiro, porque essa célula está com um formato de data. Quando nós estávamos trabalhando com a entrada de dados, aqui foi onde eu digitei uma data. Então, essa célula manteve um formato de data. Eu posso voltar essa célula para o formato normal através da formatação. Olha só, formatar células, ela está com o formato personalizado de data. Vou voltar para o formato geral. Ok. Isso é algo que eu vou te explicar mais para frente nas nossas próximas aulas, mas já dá para você ter uma noção. Como cada célula possui um formato, havia um formato anterior de data, quando eu fiz a soma ele manteve aquilo ali. Mas olha só, eu tenho aqui 10, 20 e 10. Se eu vim aqui e digitar um outro número, por exemplo, mais 20, automaticamente ele já fez para mim o total. Beleza. Mas essa célula também está com o formato de data. Eu vou então retornar toda essa coluna, formatar células, formato geral, que nós não teremos mais problemas com ela. Perfeito. Agora, se ao invés de colocar esse 20, eu deletei, ele já atualizou para 40. Se eu colocar apóstrofo 20, Enter. Eu acabei de digitar apóstrofo 20. Quando eu der Enter, será que ele vai somar esse valor? Não, ele não vai. Por quê? Esse 20, embora pareça, esse 20 ele é um texto. O que eu posso fazer então? Eu posso manter esse 20 como texto, se foi o meu objetivo digitar um texto, ou eu posso também converter esse 20 em número. Pode ser que tenha sido um erro de digitação, eu digitei o apóstrofo e não era necessário. Converter em número. Ok? Aí agora ele entende isso aqui como texto. Bom, o que nós descobrimos então nessa aula? Que eu posso entrar com o número como número, que é o padrão, ou posso entrar número como texto. E quando eu faço isso, quando eu entro ele como texto, o Excel até me avisa aqui no canto esquerdo superior da minha célula, ele me avisa, ele mostra aqui um ícone, que se eu clicar, ele fala, o número nessa célula é formatada como texto, ou precedido por um apóstrofo, e te dá a opção de converter ou simplesmente ignorar isso daqui. Nós percebemos também que quando eu fui fazer essa soma, tinha uma célula que ficou um resultado de data. Por quê? Porque quando eu entro com uma data, 5 de maio, numa célula, mesmo que depois eu delete essa data e digitar qualquer outra informação, ele vai ainda manter isso aqui num formato de data. Nós vamos discutir depois a respeito de como que ele constrói esse formato. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que entrar em formatar,
formatar células e transformar esse número para o formato geral, que é o formato padrão. Ok? O que eu posso fazer também é transformar ele num formato de número qualquer, como moeda, e depois tirar as casas decimais. Fica a seu critério. Mas qual é o nosso ponto de atenção? Cuidado com o formato das células. E cuidado para você não ser enganado com uma digitação errada de apóstrofo. Se eu pegar, por exemplo, esse número 800 e alinhar à direita, quando você olha, você não vê diferença nenhuma. Porém, se eu tentar fazer uma soma aqui, não vai dar 1.600, vai dar apenas 800. Por que isso acontece? Porque esse de cima é o 800 de verdade. Olha aqui, ó, ele aqui na minha barra de fórmulas eu tenho informação crua, eu tenho informação real, 800. E na de baixo? Opa, não é 800, é apóstrofo 800. Então ele não entra como um número. Você tem então que editar isso daqui, deletar esse apóstrofo. Cuidado, o apóstrofo é útil, mas pode te enganar, ok? A gente conclui esse nosso raciocínio de formatação, de formatos, de números.